Oi, gente, bom dia. Eu tava aqui temperando meu feijãozinho. Hoje é domingo. E eu tava pensando uma coisa, né? Eu tava conversando com alguém no Zap. É uma amiga minha, antiga. E hoje é Dia das Mulheres, né? Deixo aqui meus parabéns para todas as mulheres que, que se acham fortes e as mulheres que se acham fracas. E eu vou dizer que eu já me achei bem fraca. E essa amiga me mandou uma mensagem. Tô aqui, vou, né, como falei, vou agora esquentar o arroz. São 11 horas. E a gente mantém uma rotina, né? A mulher forte sozinha. E eu tava pensando, né, em relação depois do término da conversa, né? E ela havia, depois de muitos anos, mandado uma mensagem para mim, me perguntando como que eu estava, né? Aí perguntando lá algumas coisas em relação à minha vida, tal. Aí ela não sabia que eu tinha separado, né? Me divorciei. E esse período, né? Aí, esse período houve um processo de estar sozinha, um processo de ser forte, um processo eu com eu mesma, um processo de quebra de barreiras, né? O paradigma na nossa vida. E eu conversando com ela, né? E eu falei, ela ficou muito surpresa, porque quando ela me conheceu, né, muito nova, com meus filhos pequenos, e vou apagar aqui meu feijãozinho, tá com cheirinho ali. E eu fiquei pensando, né, depois dessa conversa, refletir sobre a minha própria vida. O que eu quero pra mim? O que eu desejo fazer? Até onde eu quero chegar? Ah, mas eu tenho 54 anos. Ah, acabou pra mim. Ah, isso não dá pra mim. Ah, isso é pra jovem. Quem sou eu pra ir chegar até lá? Quem sou eu para querer alguma coisa que eu não posso? Então, esse questionamento eu tive há 4 anos atrás. Eu achava que nada para mim, aos meus 50 anos, eu já sou muito velha, eu não tenho condições, eu não vou fazer porque não é para mim. Existe pessoa mais nova na minha frente que vai conseguir e eu não. Eu acho que tudo é determinação da pessoa. É o querer, é o trabalhar da nossa mente. E uma das coisas que eu aprendi foi com meus próprios erros. Eu aprendi com meus próprios, com meus próprios desafios. Foram noites de choro, noites acordada, noites de conflitos dentro de mim, a minha mente não saber lidar com a situação que eu estava vivendo dentro da minha casa. Eu não conseguia enxergar o que eu tinha de bom em volta de mim. Eu não conseguia enxergar a mim mesma. Ah, mas você tá com essa aparência. Fui atender ali fora ali, mas voltando. Eu tive que viver com meus conflitos. Os meus conflitos internos. Existem emoções, né, que me deixavam para baixo. O meu existencial. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei primeiramente a orar a Deus, né? A gente tem o temor do Senhor e sei o poder que Deus tem para modificar a nossa vida e ter mudança na nossa história. E não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Não vou falar sobre religião, mas eu gosto muito de ler a palavra. E eu estava com muita dificuldade, né, de leitura, até que eu fiz o meu óculos.
Então, as primeiras dificuldades que eu tive foi assim, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Como que eu vou comer? Como que eu vou pagar isso? Como que vai ser isso? Meu Deus, eu não tenho condições. Como que vai ser? Eu comecei a entrar no conflito dentro de mim. Mas eu esqueci que eu estou sozinha. E que alguns anos atrás, né, eu tenho 3 filhos e eu consegui carregar meus filhos. Eu fui guerreira, trabalhar para sustentá-los, para dar de tudo, não faltar nada. E eu falei assim, acorda, esse dia tinha 3 para carregar 4 com você. E agora você está sozinha, vai ser mais leve. Eu estava deixando as minhas emoções a tomar conta de mim. E às vezes as pessoas começam a entrar nesse conflito, entra em depressão, entra em angústia, tristeza e acha que não é capaz. E eu estou aqui para dizer que você é capaz. Que você tem uma determinação dentro de você que você não sabe, que está escondidinho aí. E eu vi um vídeo de uma senhora cortando, né, um gramado muito grande. E ela tinha uma fala, né, que ela era casada, mas era sozinha. Ela tinha muita gente em volta dela, mas ela era sozinha. Ela fazia tudo por todos, mas ninguém fazia nada por ela. Ela trabalhava muito, ninguém reconhecia o trabalho dela. Ela simplesmente era uma escrava das pessoas, mas ninguém conseguia enxergar que ela estava ali. E eu falei assim, eu me enquadrei dentro dela. Essas falas aí. Mas a outra segunda fala dela, ela falava assim, mas se for para ficar sozinha, né, para ficar sozinha e sentir falta de alguém, eu continuo da mesma forma que eu estou. E eu quero estar assim, porque eu não quero estar sozinha. Aí eu falei assim, mas isso não aconteceu comigo. A primeira fala assim, a segunda não. E aí que entra o ponto certo da história. Eu aprendi a ficar sozinha. E ficar sozinha, eu aprendi a me conhecer e saber que eu sou forte, que eu posso prosseguir. Ah, mas como? A palavra certa é uma chave que abre uma porta. Essa chave é Deus. Aquelas palavras que fala lá no provérbio, que a mulher sábia, ela edifica a tua casa. Qual é a tua casa? É a casa que você vive matrimonialmente? Ou é a tua casa? A casa que Jesus fala, que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, é o meu coração, o meu sentimento. E aquela amiga que eu estava conversando, que eu relatei no começo do vídeo, eu falei em relação a isso com ela, que nós primeiros temos que aprender a lidar com nós mesmos. A minha mente tem que estar sã. Eu tenho que estar curada dos meus conflitos. Eu tenho que estar curada dentro do meu eu para mim não prejudicar a outra pessoa que vier. Porque não adianta eu continuar nos meus erros, não adianta eu estar dentro dos meus conflitos, a viver um relacionamento narcisista, porque eu não quero ficar sozinha. Eu quero ter alguém do meu lado, porque eu não sei ficar sozinha. E é aí que entra Deus. Deus, ele trabalha no mínimos detalhes. Deus falou comigo que eu teria que me curar, porque eu tomava remédio controlado. Remédio que eu achava que era para depressão e era para surto psicótico. E isso estava me fazendo mal. E eu tomava remédio para ansiedade,
que muitos, aqui não vou relatar nomes, porque é bem perigoso, né? Tem pessoas que vão lá e compram. Eu estava me matando aos poucos, porque esses remédios acabam com o teu organismo, acaba com teus nervos, com teus ossos, com teu cérebro. Até que Deus enviou uma pessoa certa, um médico certo, e falou assim: por que você está tomando esses remédios? Eu falei: porque o médico passou, médico passou. Não, tá errado. Esses remédios são antipsicóticos. Você não era para ser tratada com esses remédios, porque eu fiquei muito tempo fazendo tratamento psicológico por causa do decorrer do meu tempo, dos processos da minha vida. Se muitos estão vendo esse vídeo, está servindo para você e você quiser acompanhar, né? Vou relatar aqui muitas coisas, alguns episódios, né, que já aconteceu. Então eu vou falar. Eu trabalhei como empregada doméstica durante 18 anos num lugar só. Isso eu já tinha, né, em outros lugares também. Muito novinha, eu fui para dentro da casa de família, trabalhar desde nova, desde meus 11 anos de idade. E vim, né, a essa trajetória. Aí me casei, continuei a trabalhar e tive meus filhos, continuei a trabalhar. E você acaba sendo sujeita às humilhações, a coisas que você não é necessário você passar, e você passa, porque você olha que você tem filho para criar, que você tem que dar comida, que você tem que dar um calçado, que você tem que dar remédio, que você tem, material escolar e tudo que uma criança necessita. E você entra nessa situação, aí você passa na tua casa, você passa no teu trabalho, você passa em volta da tua casa, em volta do todo o convívio social, sempre uma perseguição, sempre um abatimento, que sempre tem alguém com uma palavra que você não quer ouvir. Então, eu achava que eu não tinha essas condições, até que eu consegui aí trabalhar como cozinheira na área da saúde e fiquei um tempinho lá. Depois eu fui pedir para ser transferida para outra cozinha escolar, e lá nessa cozinha escolar, logo em seguida veio a pandemia, e depois da pandemia eu voltei para trabalhar como inspetora de aluno, e depois eu fui para dentro da sala de aula para trabalhar com PCDs, crianças especiais. E foi aí que foi o ponto maravilhoso da minha vida, porque eu aprendi a lidar com aquelas crianças, vendo as minhas emoções ali, de conseguir enxergar algo que eu não conseguia enxergar, os limites deles, até onde eles são capazes e o que eles são capazes de fazer, o que eles não têm condição de fazer. E eu sou o ponto de apoio daquela criança ali, de conduzir, de levar, de trazer. E esse momento, eu comecei a trabalhar, eu comecei a modificar o meu jeito, meu modo de pensar, meu modo de ver, o meu modo de agir, meu modo de falar. E até então eu achava ainda naquele conflito que eu ainda não era capaz. E até que eu fui estudar, me formei professora e fui trabalhar como professora. E a gente, como professor, você fica naquela etapa, né? De processo seletivo, né? De você ir, de você voltar, você tá no caminho, né? E sair do caminho e voltar para trás, ir para frente, ir para trás. Ah, é ruim? Não vejo isso como coisa ruim. Eu acho que é o seu trabalhar. É o momento de trabalhar com as suas emoções. É o momento de você ter mudança na sua vida. Ah, mas você é professora, agora você voltou a ser monitora, agora você é professora e você voltou a ser monitora. Não é ruim. É o momento que Deus trabalha no nosso psicológico. E aí que entra a psicologia do ser humano, né? Você lê livros, tem vários autores muito bons, muito bons, né?
que são escritores, são psicólogos. E então eu fui lendo, eu fui estudando e estamos aí numa trajetória de estudo, né? E não quero contar o que eu tô fazendo, mas o que eu já fiz. E então, de empregada doméstica, eu cheguei a professora. E eu vi a minha capacidade de lidar com os pequenos, que são maravilhosos. São crianças que te traz luz, são crianças que traz vida para você. E que você fica ali no meio deles e você se sente viva. E você sabe que você é capaz de fazer. E o amor e o carinho todos os dias. E você vê, ele não vê você. Que você tem um cabelo branco, que tua pele está enrugada e que você não tem capacidade. O adulto sim, mas a criança não. E é aí que você tem o teu caminho aberto com eles. Eu aprendi muito. E os nossos conflitos, todos os dias nós conseguimos vencer. E eu consegui vencer esse conflito, achando que eu não seria capaz, que eu não ia poder, porque tinha pessoas mais novas do que eu no meu caminho. Não, eu consegui chegar lá. Sabe por quê? Houve uma determinação dentro do meu coração, porque Deus trabalhou na minha mente. Eu trabalhei no meu ser. E hoje eu estou sozinha, eu consigo ficar sozinha, eu amo estar sozinha. Sabe por quê? Porque eu ainda não trabalhei meu emocional para receber alguém dentro da minha vida. É que eu vou voltar às minhas falas com a amiga. Se eu trazer alguém para dentro da minha vida, se eu não estiver curada, eu vou continuar no mesmo relacionamento ruim que eu vivia. Um relacionamento que eu vou destruir a mim e a pessoa que está do meu lado. Vai ser um convívio narcisista entre mim e a pessoa. Porque eu não estou curada dos traumas. Eu preciso curar os meus traumas. Então, mulheres, antes de você entrar num relacionamento, cure os teus traumas primeiro. Não veja que você está sozinha, mas veja que você é capaz de mudar a sua vida primeiro, para você mudar a vida do outro. E fica aqui, não sei se é um conselho ou uma dica, mas procure se melhorar, que Deus é na nossa vida. Ele é o superior, ele que rege, ele é o dominador. Que seja bênção na tua vida nessa manhã. Um forte abraço e beijos.